Quer saber como colocar duas casas no mesmo terreno de 10 por 25? Dessa forma. Chega de coisas óbvias. Dividir o terreno em dois, no meio, não é a melhor forma de fazer isso. No nosso caso, como são dois irmãos, fizemos a lavanderia e a área de lazer servindo as duas casas. O restante é totalmente separado. Fizemos um misto construtivo, um tanto de container e o outro tanto de alvenaria. Os containers fazem a obra correr bem mais rápido e são também bem econômicos. Eles já vêm prontos e a gente monta no local, como se fossem brinquedos infantis. E os containers têm assim, um visual bem moderno, industrial. Para quem gosta desse tipo de visual, é ideal. Os cortes para janelas, portas, são feitos antes e nós estamos livres para fazer rasgos, porque o que a gente não pode é eliminar a estrutura do container, que senão ele perde a sua função. E existem muitos tamanhos no mercado, eles variam de 10 pés até 40 pés. Ou seja, para a gente falar em pés é um pouco diferente, né? Não é o que a gente costuma fazer. Mas vamos lá, é assim, os menores têm 6 por 2,44 e 2,60 de altura. E os maiores, 12,20 metros por 2,44 e 3 de altura. Quando a gente fala de obra com container, a gente tem que considerar a complexidade para construir isso. E isso vai depender muito da experiência de quem vai construir. Sem essa experiência, eu não recomendo muito não, mas não vai desistir disso por causa, né, dessa falta de experiência. Tem bastante gente no mercado que tem isso e eles podem ajudar bastante. Eu vejo com bastante vantagem e claro, né, na vida, como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim aqui também, tá? Mas se você gosta desse visual, se você gosta da rapidez desse sistema, eu acho que no mínimo vale a pena conhecer esse tipo de obra. E eu acho que tem um apelo, eu acho não, na verdade tem um apelo bastante ecológico, né, construir dessa forma, porque a questão do reuso do material já começa por aí, né? Então o nível de contaminação também do meio ambiente é uma coisa que a gente tem que considerar, porque os cimentos não são agressivos para o meio ambiente e construindo com container você não vai ter isso, né? Ou seja, eles diminuem o impacto humano sobre a natureza e por causa do uso anterior do container, se a obra for feita em mais pavimentos, o ideal é colocar os containers mais antigos nas áreas mais altas, nos andares mais altos. No nosso caso, as suítes ficaram no andar superior e as escadas metálicas entraram para acompanhar esse visual bem industrial que a gente optou. Isso dá dinamismo. Como o container é frio visualmente, colocamos nessa mistura um acabamento que parece madeira, mas é madeira ecológica. Dá aconchego e esquece a manutenção. Na fachada e também nas casas, bastante vidro. Tem que saber usar esse material. Eu particularmente não gosto de casas com janelas enormes para a rua. Repara que esses grandes vãos sempre estão fechados com uma cortina. Para mim, não tem lógica. Coloquei as salas envidraçadas voltadas para a área de lazer. Integra e pode ficar aberta. E não interfere na privacidade. Os containers são muito práticos, você só precisa fazer uma composição lógica. Você pode compor os containers quase de uma forma infinita, vai depender só da sua imaginação. Então, assim, se decidiu partir para esse tipo de construção, você vai precisar de algumas coisas para evitar dor de cabeça. A primeira coisa é que os containers marítimos são diferentes entre eles. Além dos tamanhos diferentes, como a gente já disse, o ideal é que eles sejam, você compre os herméticos, tá? Não vai esquecer disso. Outra coisa importante é você saber qual é o estado do que você está comprando, desse container. Normalmente não dá para ver antes da compra, mas você pode pedir uma descrição detalhada, fotos da peça, enfim, tem que conhecer o estado real do que você está comprando. Outra coisa muito importante é saber sobre as leis do seu município. Será que nele já está previsto a construções desse tipo? Tem município que não permite, tá? Hoje a maioria já permite, tá tudo ok, mas é bom você verificar com um arquiteto ou com um engenheiro. Eles vão poder te ajudar com isso. A gente conhece esse tipo de legislação e a documentação que vocês devem ter para aprovação, né? Em qualquer tipo de obra, inclusive. E além da legislação
e documentação, a gente conhece os aspectos da construção. Desde o desenho, a gente estuda todas as necessidades do cliente até realmente a aprovação nos órgãos públicos. Sem querer puxar sardinha, isso é essencial, viu? Outro ponto importante é pensar no tratamento térmico que a gente vai ter que ter nesses containers, porque a gente pode chegar em temperaturas extremas se não tiver feito esse trabalho. Cortar excessivamente a estrutura dos containers também não é uma boa coisa, viu, gente? Porque a gente pode debilitar a estrutura, não é legal. As estruturas são pensadas para suportar até 7 containers, um acima do outro, mas tem que ser nas suas colunas, tem que ser realmente bem pensado, tá? Então, assim, não vai colocando uma coisa em cima da outra aí sem consultar alguém que realmente entenda. E se a gente começar a fazer os cortes desnecessários, a gente vai ter que fazer um uso de vigas de ferro ou com um ovo reforçar de alguma outra forma com um material resistente. Os containers que são usados para as obras são de ascortem e eles geram uma camada superficial de óxido, que é quimicamente que isso acontece, né? Que protege contra a corrosão e aumenta a vida útil das caixas metálicas. Outra coisa, tem que pensar nas instalações elétricas e hidráulicas, tá? São de extrema importância isso, porque elas são, se não tiver tudo certinho antes da finalização, elas podem ter acaba tendo que gerar uma cortes adicionais, e isso, já, como a gente já, né, falou antes, pode mexer na estrutura, a gente não pode arriscar, tá bom? O custo do transporte é outra coisa que a gente tem que pensar muito. Dependendo de onde está o seu terreno, de onde estão esses containers, isso pode encarecer bastante e, enfim, acaba gerar um custo bastante elevado. Vamos pensar nisso antes de fechar qualquer coisa. Considerando tudo isso que já falamos, tenho certeza que é uma opção bem interessante visualmente e também por conta de ser menos custosa. Os containers são muito mais que uma tendência, são construções modernas e lindas. Agora, voltando para o nosso projeto, vocês se dão bem com seus irmãos? Com seus cunhados? Vocês morariam assim? Eu moraria. E se gostou, deixa aquele like e compartilha com aquele amigo que ama arquitetura assim como nós.